Pessoal, se é bom para o STF, podemos ter a plena certeza de que é péssimo para o Brasil. Estou falando especificamente da indicação do Cristiano Zanin para ocupar a vaga aberta aí lá no STF. Se os ministros do STF elogiaram essa escolha, é porque ela é péssima para o futuro do Brasil. Nós bem sabemos como isso aqui funciona. Então vamos dar uma olhadinha então aqui na repercussão dessa escolha junto aos ministros do STF, o que ministros atuais e antigos ministros falaram a esse respeito, qual é a opinião deles a respeito do Cristiano Zanin. Vamos ver também aí o que o Lula falou sobre essa indicação dele aí, deixou transparecer uma coisa aí que é assustadora, mas que é evidente, todo mundo sabia disso, e vamos ver como a lacrosfera está se comportando, reagindo em relação a essa escolha aí, esse pessoal que achou que o Lula era um democrata e tudo mais, né? Então vamos dar uma olhada nessas notícias. Desde já peço que você deixe o seu like e o seu comentário aqui neste vídeo. E se você quiser colaborar financeiramente com o meu trabalho, você pode clicar no botão valeu demais aí embaixo. Com valores esporádicos você ajuda aqui o meu trabalho, pode ter certeza que isso colabora bastante aqui com o conteúdo que eu produzo neste canal, né? Então, como você bem sabe, o Lula fez a sua indicação formal para o preenchimento da vaga lá no STF, que foi aberta pela aposentadoria do Lewandowski, e ele indicou, como todo mundo imaginava, o Cristiano Zanin. Qual foi o argumento para o Lula indicar o Zanin? Naturalmente o fato de que o Zanin é mulher, é negro, é homossexual, é indígena e qualquer outra minoria aí que o Lula supostamente disse que iria dar espaço no seu governo, ou pelo menos que a isentosfera acreditou que fosse acontecer. Muito bom por esse lado, né, essa indicação, ver a isentosfera arrancando a calcinha pela cabeça. Muito bom ver eles morrendo de raiva com essa indicação do Lula. Um absurdo o Lula ter feito indicação de um homem branco hétero. Pois é, quem poderia imaginar isso, né? Mas os ministros do Supremo, de forma geral, do STF, teceram loas a essa indicação. Primeira menção aqui que eu gostaria de fazer é a lá do Celso de Mello, que é aposentado já, foi ministro do STF, não é mais ministro, mas ele rasgou cedo de uma forma incrível em relação ao Cristiano Zanin. Ele disse o seguinte, olha só, chega a ser patético. Quero acreditar que o Celso de Mello está agindo aí com uma fina ironia nesse seu comentário, porque a coisa é absurda, né? Olha o que ele disse. O doutor Zanin ostenta todos os atributos pessoais e profissionais necessários à sua indicação ao Supremo. Olha que coisa maravilhosa. Estou certo de que o doutor Zanin será um juiz notável, eticamente qualificado, íntegro, digno, isento, olha, isento, hein? O cara foi advogado do Lula, isento e consciente da alta responsabilidade e dos graves encargos que deve ter um magistrado idôneo, probo e independente. Muito bonito, Celso de Mello, falsidade tá matando. E aí ele disse que o fato de que o Zanin defendeu o Lula na questão da Lava Jato não descaracteriza os requisitos constitucionais, até porque quem determina o que é constitucional ou não é o próprio STF, então isso não é empecilho nem aqui nem em lugar nenhum. E ele cita aqui o caso de 2 juízes da Suprema Corte norte-americana que foram conselheiros próximos aqui do presidente Roosevelt, quando eles foram indicados então. E aí isso seria um precedente mundial de acordo com o Celso de Mello. E aí ele coroa sua declaração dizendo que o Zanin será um magistrado competente e imparcial. Certamente será imparcial, não é mesmo? Já o Gilmar Mendes afirmou o seguinte, é alvissareira, olha que palavra, né? A notícia de que o nome do brilhante advogado Cristiano Zanin foi encaminhado à apreciação do Senado Federal. O doutor Zanin sempre demonstrou elevado tirocínio jurídico em sua trajetória profissional. Pois é, né? Olha que coisa. Já o Barroso disse que o Zanin atuou com elevada qualidade profissional e que da parte dele será muito bem-vindo no STF, caso seja aprovado pelo Senado Federal na sabatina que vai ser feita, que provavelmente vai ser aprovado, se nunca aconteceu de rejeitarem um senador nos tempos recentes, né, pós-Constituição de 88, por esse meio aí. Então certamente ele vai ser aprovado. Já os 2 mais próximos aqui do Bolsonaro, né, aqueles que foram indicados pelo Bolsonaro, e o Luiz Fux foram apenas polidos, elegantes aí. André Mendonça desejou sucesso, Nunes Marques disse que foi uma indicação ótima, Luiz Fux também, uma coisa assim polida, até aqui eu entendo, não é rasgação de seda, não é nada disso, é simplesmente o cara vai falar o quê? Não, é uma porcaria, um lixo essa indicação, um absurdo. Não, claro que o cara não vai falar isso, né? Mas, naturalmente, ele vai agir com uma forma assim um pouco mais polida nessa questão. E o que o Lula falou a respeito do Zanin, da indicação dele? Qual que é o ponto do Lula nesse sentido? Bem, ele deixou isso bastante
bastante claro no seu próprio Twitter. Olha só o que ele escreveu no dia 1º de junho. Ontem, estou gravando isso aqui na noite do dia 2, sexta-feira. Ele falou isso aqui na manhã, na tarde da quinta-feira, dia 1º, não é? Já era esperado que eu fosse indicar o Zanin para o STF. Obviamente já era esperado, né? Mas olha só o que ele colocou. Não só pela minha defesa. Como assim? Ele escolheu o ministro do STF porque esse ministro defendeu ele no passado, foi advogado dele no passado. Tudo bem que a gente sabe que é por isso. É óbvio que foi por isso. É evidente que esse foi o motivo do Lula ter indicado o Zanin, porque ele quer um advogado dele dentro do STF. Isso é óbvio. Mas um presidente da República eleito ter a cara de pau de afirmar publicamente isso, que ele escolheu o cara em primeiro lugar porque esse cara defendeu ele no passado, foi advogado dele, dizendo, praticamente assumindo descaradamente que ele quer um advogado dentro do STF, isso é um absurdo total. Uma violação tremenda dos princípios básicos do Estado Democrático de Direito. O que ele está fazendo, o presidente da República, o chefe do Poder Executivo, é interferir no Poder Judiciário, colocando gente dele ali dentro, aliados diretos, pessoas que vão apenas seguir a sua cartilha. Isso é uma coisa escandalosa. Claro que a gente já sabia que o Lula faria essa primeira indicação terrível, tenebrosa. Nós todos que conhecemos o Lula não somos hipócritas ou não somos burros o suficiente para votar nesse cara. A gente já sabia que a coisa ia caminhar para esse jeito, que ele iria aparelhar o STF, como o Chávez fez lá na Venezuela, o típico manual aí do ditadorzinho esquerdista. O que surpreende mesmo foram os isentões que votaram no Lula para prejudicar o Bolsonaro. O que vale para derrubar, tirar o Bolsonaro do poder? Vale tudo, porque o Lula, salvo engano, vai ter 2 vagas aí para preencher ainda nesse mandato. Se eu não me engano, tem essa que foi agora e mais outra. Então, o pessoal da isentosfera deu 2 vagas de bandeja para o Lula para indicar lá para o STF. E aí, vocês estão satisfeitos, senhores isentões, de terem tirado essa vaga do Bolsonaro e entregar isso para o Lula? Valeu super a pena? Isso aí não é uma coisa que pode ser desfeita em 4 anos, não. Quantos anos esse Zanin vai continuar no STF? Falta quanto para ele chegar aos 75 anos? Me diz aí, quanto tempo vai durar esse estrago causado pelo pessoal da isentosfera, que, adivinhe só, né? Quem poderia dizer? Que grande surpresa, já estão arrependidos de ter votado no Lula, já estão ficando assim horrorizados com o que ele tem feito. Olha só o que a senhora Miriam Leitão, que fez o L com gosto nas eleições, foi uma ferrenha crítica do Bolsonaro e uma grande apoiadora do Lula. Muito da eleição do Lula se deve a ela na sua atuação aí nas mídias tradicionais, né? E olha só o que ela fala, né? Escolha de Zanin quebra princípio da impessoalidade, já criticando a escolha que o Lula fez para a primeira vaga aberta no governo dele para o STF. E segundo ela, essa opção pelo advogado pessoal do presidente da República, um absurdo total. Abre precedente perigoso para a democracia brasileira. Muito bem, Miriam, então. Isso que dá você fazer o L. A culpa é sua. Você deu para o Lula de presente 2 vagas no STF para ele preencher. Ele vai preencher desse jeito aqui, com gente dele, o povinho dele, advogados dele, para ficar dentro do STF fazendo militância e abaixando a cabeça para tudo o que ele pedir. E é apenas para fazer uma propaganda do meu canal aqui, ela fala do princípio da impessoalidade. O que significa isso? Bem, se você tem curiosidade a esse respeito, fiz um vídeo aqui há muito tempo atrás com o seguinte título, né? Não há quem limpe o Estado e seus princípios, que fala justamente dos 5 princípios constitucionais do funcionalismo público da máquina estatal, né? Que são legalidade, impessoalidade, moralidade, publicidade e eficiência. Esse acrônimo LIMP que nós temos aqui. E eu explico nesse vídeo porque que é impossível o Estado ter esses princípios e mais ainda tê-los todos ao mesmo tempo, né? No caso aqui ela cita o princípio então da impessoalidade que o Lula violou ao indicar o Zanin para o STF, obviamente uma coisa assim, um interesse pessoal, totalmente pessoal, acima dos interesses da nação. É isso que aconteceu com essa indicação aí. É uma coisa assim absurda, uma coisa asquerosa, mas que todo mundo já esperava. E os ministros do STF, ao que parece, já estavam torcendo para isso aí. Imagina Cristiano Zanin lá no STF, como que a coisa não vai andar. Tudo vai ser judicializado. Agora que o Lula tem um advogado dele, vai ter, né, um advogado dele dentro do STF, tudo
vai ser judicializado. Qualquer coisa que o Congresso Nacional fizer vai ser derrubado pelo STF, vai virar aquela bagunça, aquela casa da mãe Joana totalmente. A fusão entre o Executivo e o Judiciário para enfraquecer o Legislativo e prejudicar o povo brasileiro como um todo. Mas volto a repetir, a culpa disso aqui é do senhor isentão que votou no Lula para tirar o Bolsonaro, sem pensar nas consequências de longuíssimo prazo, como as vagas para ministros do STF, porque vamos ter que aguentar esse petista, esse advogado do Lula, anos e anos a fio, décadas a fio, na sua cadeira do STF, por conta dessa gente isentona que fez o L nas eleições para tirar o Bolsonaro e acabaram prejudicando o Brasil de uma forma extremamente grave. Lamentável essa indicação aqui, naturalmente, muita gente melhor para ocupar esse cargo, mas é o que a gente já esperava do Lula, que ele fosse aparelhar as instituições, aparelhar a máquina estatal, como ele fez no passado, como seus amigos ditadores latino-americanos também fizeram. E aí, o que você achou dessa história? Colabore com o nosso debate, se inscreva no meu canal se você ainda não for inscrito e até a próxima!